Mesmo sentado, levante a sua Bíblia bem alto. Se for no celular, levante então o celular, meu irmão. Mas levante, vamos lá, participe assim comigo. Faz assim com a sua Bíblia. E diga bem alto, esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ok, para o ensaio foi maravilhoso, mas agora a gente vai fazer para valer. Para valer, então você vai ficar em pé, daqui a pouco vocês vão sentar, vão ficar a pregação toda sentados. Mas agora eu peço todos vocês, do mais novo ao mais velho, do mais animado ao mais desanimado, do crente mais frio ao crente mais avivado. Porque nós somos uma igreja, como o Scott Webb quando esteve aqui disse, ele falou assim, vocês são uma igreja batista do Espírito Santo. Então nós estamos avivados, amém? Levanta aí a sua Bíblia agora, isso, bem bonito. Balança assim, né? Pastor Márcio Valadão diz que isso faz raiva no diabo. Então diga assim, esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Amém? Amém? Pode sentar. Nós começamos, domingo passado, uma série que eu quero trabalhar pelo menos, domingo passado, além de hoje, pelo menos 2, quem sabe 3 domingos, falando sobre isso. E o tema dessa série é ame a sua igreja, sirva a sua igreja e pertença à sua igreja. Então vou falar de novo. Repita comigo. Ame a sua igreja. Sirva a sua igreja. E pertença à sua igreja. Vamos dizer isso bem forte. Repete, vai lá. Ame a sua igreja. Sirva a sua igreja. E pertença à sua igreja. Agora eu queria que você fizesse esse exercício. Olhasse para o irmão ou para a irmã que está perto de você e repetisse isso para ele. Irmão, ame a sua igreja, sirva a sua igreja, pertença à sua igreja. Então, no domingo passado, nós falamos sobre você amar a sua igreja. Quantos de vocês amam a Igreja Batista Ebenezer? Diga amém bem forte aí. Sabe, se você está aqui... Eu não sei se é a primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? É a primeira vez que estou aqui nessa igreja. Levante sua mão. Amém. Sejam abençoados. Vamos aplaudi-los em nome de Jesus. Bem forte. Você que está aqui pela primeira vez. Eu não sei se você pertence a alguma outra cidade, a alguma igreja nessa cidade. Ou se você está de mudança para Rio das Ostras, quem sabe conhecendo as igrejas da cidade, para ver aquela que Deus vai indicar a você, para você pertencer. Deixa eu lhe dizer algo para vocês. A Igreja Batista Ebenezer não é uma igreja para você frequentar. Você pode frequentar restaurante, você pode frequentar shopping, você pode frequentar esses lugares. Igreja você tem que pertencer. Igreja você pertence àquela igreja. Igreja você não frequenta. Você pode frequentar o cinema, você pode frequentar o shopping, você pode frequentar o mercado, você pode frequentar lugares, mas igreja você não frequenta, igreja você pertence. É bem verdade que quando nós estamos nos mudando para uma cidade, a gente ainda não conhece as igrejas naquela cidade, e a gente passa um tempo frequentando as igrejas daquela cidade, para conhecer, para ver com qual a gente se identifica, e está tudo bem quanto a isso. Só que você não pode ficar nessa estação de frequentar por muito tempo. Porque é necessário que você se conecte com uma igreja local, tenha um pastor sobre a sua vida, tenha uma igreja que você pertença àquela igreja. Então nós não queremos, né? Falando agora com os membros, nós não queremos que você seja um frequentador da igreja, que você esteja aqui esporadicamente na sua igreja. Nós queremos que você ame a sua igreja, que você sirva a sua igreja e que você pertença à sua igreja. Eu posso ouvir um amém para isso? Então, domingo passado, nós encerramos a primeira mensagem dessa série, encorajando você a assumir 3 compromissos. O primeiro é você amar e valorizar a sua igreja. Sabe, amado, eu não sei, eu não posso falar quanto ao mundo.
aos pecadores que não valorizam uma igreja, eles não dão valor ao que nós estamos fazendo aqui, mas para você, principalmente você que é membro da Igreja Batista Ebenezer, que já está aqui conosco há um tempo, eu quero que você reflita, não precisa responder, eu só quero a sua reflexão para essa pergunta que eu vou fazer. Imagine que eu anuncio agora aqui, irmãos, hoje é 14 de julho, é isso? Hoje, 14 de julho de 2024. Depois que eu encerrar essa palavra aqui, a Igreja Batista Ebenezer, ela vai fechar, ela não vai ter mais culto. Cada irmão vai para uma igreja da cidade. Enfim, nós vamos encerrar as atividades da Igreja Batista Ebenezer, ela vai deixar de existir. Eu tenho para mim que isso, na minha vida, na minha casa, seria uma tragédia. Agora, como é que seria o impacto de uma notícia dessa para você e para sua casa? Eu creio, amado, que tem pessoas aqui que iriam chorar, que iriam se entristecer porque amam essa igreja. Amém ou não amém? Eu creio que a boa parte dos que estão aqui veria uma notícia como essa, do mesmo modo como eu veria. Uma tragédia, uma coisa triste. O que aconteceu, pastor? Por quê? Então, nós precisamos assumir o amor e valorizar a nossa igreja. A igreja que a gente fala assim, a minha igreja, é óbvio, irmão, que a igreja não é minha, não é sua. A igreja é de Jesus, a gente sabe disso. Mas é um jeito que a gente expressa. Por quê? Porque a gente pertence àquele lugar. A gente pertence àquele grupo. Então, fique tranquilo, porque sempre quando alguém fala assim, é a minha igreja, e sempre tem um engraçadinho para falar, mas a igreja não é sua, é de Jesus. Eu sei que a igreja é de Jesus, mas eu me identifico com aquele povo, eu me identifico com aqueles irmãos, eu me identifico com aquela visão, com aquela forma de ser igreja, que eu tenho esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a eles e eles pertencem a mim, por isso que é a minha igreja. Diga bem forte assim, a minha igreja. Diga para quem está perto de você, a Igreja Batista Ebenezer é a minha igreja. Fala assim, eu amo e valorizo a minha igreja. Então esse foi o primeiro compromisso que eu desafiei cada um de nós a entrarmos domingo passado. Segundo, reconheça que você tem um papel essencial nessa igreja. Como eu disse, a Igreja Batista Ebenezer não é uma igreja para você frequentar somente. Você precisa pertencer, você tem que reconhecer que você tem um papel aqui. Terceiro, engaje-se, se engajar, sabe, amado? E a gente fez o apelo, domingo passado, vieram os irmãos aqui à frente, dizendo que queriam servir em algum departamento da igreja. Você sabia que de domingo passado para hoje, todos eles, os 10, se não me engano, foram 10 que vieram aqui à frente, todos já estão alocados num departamento da igreja. Você pode glorificar o Senhor por isso? Esse domingo é com você. Eu vou repetir, esse domingo é com você. Por quê? Porque hoje o tema é sirva sua igreja. Não, eu quero ver o avivamento se alastrar de novo. Vamos lá. O tema dessa noite é sirva a sua igreja. Isso tem que avivar você. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então, nós vamos falar sobre o servir na igreja local. De que forma isso vai afetar a sua vida, vai afetar áreas da sua vida. Irmãos, eu tenho 42 anos servindo a igreja, o corpo de Cristo. Eu cresci num lar pastoral. Meus pais, quando eu nasci, meu pai já era pastor de igreja local. Toda a minha vida foi desenvolvida dentro da igreja. Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu fui batizado nas águas. Com 7 anos de idade, Deus falou comigo pela primeira vez que eu seria pastor. Então toda a minha história foi dentro da igreja local, envolvido com a igreja local. Eu nunca vi um homem, uma mulher, um casal, uma família que estivesse envolvido ativamente com a igreja local e tivesse perda por causa disso. Eu nunca vi. O envolvimento ativo
com a sua igreja local, vai trazer muitas bênçãos na sua casa, na sua família, na sua vida. Então 1 Pedro capítulo 4, o versículo 10 diz: servir uns aos outros. Está na Bíblia, gente. Servir está na Bíblia. Diga comigo, servir está na Bíblia. Mais forte, diga, servir está na Bíblia. Olha para 3 pessoas, escolhe e fala: irmão, servir está na Bíblia. Fala, não é invenção do pastor não, gente. Servir uns aos outros. Sabe, você chegou hoje aqui, tinha um ambiente preparado. Sabe, vocês que têm seus filhos, estão aqui, porque tem irmãos que estão lá em cima agora servindo vocês. Hoje, para a gente ter o louvor, como vocês viram aqui, eles estão aqui na igreja desde as 4 horas da tarde. Para muitas pessoas, o domingo, o culto, é só chegar, sentar, olhar o que está bom, o que está ruim, criticar, poucos elogiam, poucos reconhecem, mas sabe, irmãos, para que você pudesse simplesmente chegar hoje aqui e sentar, tem pessoas que estão comprometidas com este culto desde manhã. Você pode não saber quem são, todas elas, mas você poderia aplaudir a vida de todas essas pessoas bem forte. Mais forte, mais forte. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Como bons administradores. Se existem bons administradores, é porque também existem os maus administradores. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus, Ele tem muitas formas de manifestar e revelar sua graça. Não só uma. E como é que a graça de Deus vai sendo revelada? Pelo serviço, pelo teu serviço. Agora, se você voltar nesse mesmo capítulo, se você voltar alguns versículos, no versículo 7, que no versículo 10 ele falou sobre servir, mas dentro do contexto bíblico de servir, nós também temos uma palavra a respeito do fim dos tempos. Ele diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tede bom senso e estais alertas em oração. Agora eu quero ler até chegar ao versículo 10, para você ver que serviço é algo importante nos últimos dias da igreja na terra. Sabe, e eu vejo que o diabo tem trabalhado pesadamente na mente dos crentes, para que os crentes pensem que eles não podem servir, que eles não têm tempo. Mas vamos lá, antes de tudo, tende profundo amor um para com os outros. O nosso serviço na igreja local, ele precisa ser movido, porque a gente serve aqui, pessoas. Diga bem forte, nós servimos, vamos. Pessoas. O plano de Deus é alcançar pessoas através de pessoas. Eu não estou pregando aqui para cachorrinho, para gatinho, para passarinho. Eu estou pregando para pessoas. Antes de tudo, tende amor profundo. Tende profundo amor um para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Versículo 9. Sede hospitaleiros. Como é que a gente recebe as pessoas na nossa igreja? Será que essas pessoas que estão hoje aqui, que levantaram a mão, dizendo que estão aqui pela primeira vez, será que eu e você, da Batista EB, nós estamos sendo hospitaleiros com eles? Amém, amém, minha irmã. Ela é a primeira vez aqui, obrigado. Mas só para ser mais hospitaleiro ainda, vamos aplaudir ela.
Porque a igreja que ama pessoas, ela tem que ter uma marca forte, ela tem que ser hospitaleira, ela tem que receber as pessoas bem. As pessoas não podem entrar aqui e falar: poxa, eu entrei, saí naquela igreja e ninguém falou comigo. Quem já teve essa experiência em outro lugar? Aqui não. Se a sua experiência foi aqui, não levante a mão. Em outro lugar, levanta a mão aí, deixa eu ver. Não é horrível? Meu irmão, tem igreja, eu sou pastor, tem igreja que quando eu vou lá anonimamente, ninguém sabe que eu sou pastor, não fui chamado lá para pregar, mas não, eu vou lá, estou viajando, vou congregar em algum lugar para cultuar o Senhor, meu irmão, do jeito que eu sou recebido. Eu diria, se eu não fosse crente, eu nunca mais entrava aqui. Sede hospitaleiros, um para com os outros, sem vos queixar, versículo 10, aí sim. Então veja que o contexto desse versículo começa lá no versículo 7, falando que o fim já está próximo. Que tipo de igreja vai estar na terra nos dias do fim? Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Deixa eu estabelecer alguns fundamentos sobre serviço. Primeiro, ouça isso. Cada ato de serviço é uma semente plantada que vai trazer colheita. Irmão, sabe, nós falamos sobre a lei da semeadura, principalmente quando nós tratamos de dízimos, ofertas, ou de dinheiro de forma geral, e não está errado. Porque lei da semeadura envolve também dinheiro, envolve dízimos, ofertas. Mas a lei da semeadura não se aplica só a dinheiro. Sabe, querido, quando você está servindo na sua igreja local, você está semeando uma semente que vai trazer colheita na sua vida. Vai colher, meu irmão. Aqueles irmãos, sabe, aqueles irmãos que já entenderam isso. Entenderam que eles precisam servir na sua igreja local. Deixa eu dizer, o tempo que você dedica para o serviço, os irmãos que chegam cedo, os irmãos que saem mais tarde, os irmãos que estão envolvidos durante a semana. Nós temos uma equipe de mulheres que durante a semana vem na igreja fazer a limpeza da igreja. Você sabe quem são elas? Talvez não, mas você concorda comigo que é muito bom chegar aqui e está tudo limpo? Vai haver o quê? Colheita para a vida deles. Então existe uma colheita. E não tem como, sabe, amados, você disponibilizar do seu tempo, do seu esforço, da sua força, para você servir na igreja local. Deixa eu lhe dizer algo. Deus, Ele é um excelente pagador. Deus sabe recompensar, Deus sabe pagar. Então quando você serve, isso é uma semente que você planta no reino. E tenha certeza, você vai colher, você vai colher. Servir, ouça, servir é parte integral do seu crescimento espiritual. Você cresce espiritualmente por estar servindo. O contrário também é verdade. Existe uma medida do crescimento que fica retido. Por quê, irmãos? Porque você sabe que não basta só você ouvir a palavra, você precisa ser praticante, sim ou não? Sim. Agora, e essa parte da Bíblia aqui, servir uns aos outros, você está praticando? Senão, se você não estiver praticando, você não está praticando a palavra. Então, se você quer crescer espiritualmente, se você quer se desenvolver espiritualmente, não tem atalho, tem um caminho. E esse caminho passa pelo caminho do serviço. É você servir. Servir, ouça isso, meu Deus, olha que coisa poderosa, olha que declaração poderosa. Servir na igreja local nos permite participar da missão de Deus na terra. Não, isso aqui para mim é fabuloso. Quando você serve na sua igreja local, você está participando daquilo que Deus está fazendo na terra. Deus, Ele age na terra
por meio de igrejas locais. Por meio de igrejas. É a igreja que faz o evangelismo. É a igreja que faz muitas obras sociais. São as igrejas. Então, nós servimos, né, hoje em dia, tanto a mídia, o YouTube, Instagram, e as pessoas que estão por detrás disso, quem está trabalhando em cada aspecto da vida da igreja, o que eles estão fazendo? Eles estão participando da missão de Deus na terra. Meu irmão, você tem que participar naquilo que Deus está fazendo. Você não pode ser só alguém que assiste, você tem que participar. Eu quero te encorajar a se tornar um participante. Para mim foi uma grande vitória. Os 10 irmãos que vieram aqui à frente domingo passado já estão envolvidos em algum departamento. É maravilhoso. Cada função, ouça isso. Cada função, por menor que pareça, existem funções que a gente acha que não são necessárias. Existem funções que nós muitas das vezes, porque a única coisa que as pessoas acham que é importante é o que acontece aqui, ó. Sabe, amados, mas por exemplo, eu estou usando um microfone agora. Já pensou como é que eu poderia pregar se eu não tivesse Mazinho ali na mesa de som? Como é que eu prego? Fico na mesa de som? Não tem como. Então é importante. Ele não está aqui na frente. E sabe, na hora que der um BOzinho aqui no microfone, todo mundo vai fazer assim, ó. Vocês aqui olhando para mim pregando. Dá um problema no microfone, todo mundo faz assim. Então, cada função, por menor que pareça, os irmãos que ficam no estacionamento, os irmãos que ficam na recepção, quem fica na projeção, o departamento infantil que não aparece. E sabe, o departamento que menos as pessoas querem servir é no departamento infantil. Por quê? Porque não aparece. Não tem glamour. Todo mundo quer, meu irmão, você abre, todo mundo quer entrar no ministério de louvor. E no ministério de louvor aparece, tem uma projeção. Pois é, meu irmão, mas você vai querer chegar domingo aqui 4 horas da tarde? Para sair daqui 9h30? Você vai querer estar aqui quarta-feira para ensaiar? Então, cada função, por menor que pareça aos seus olhos, ela contribui para o propósito maior. Deixa eu lhe dizer aqui aos irmãos que servem nesta igreja, deixa eu declarar, deixa eu liberar, você está trabalhando para um propósito maior no reino de Deus. Eu quero, levante a sua mão, porque receba, se prepare, meu irmão, vai haver colheita na sua vida. Você vai colher em outras áreas da sua vida o tempo, a dedicação para com a obra de Deus. Deus, Ele é um bom pagador. Deus é um excelente pagador. Deus vai encher a sua vida de benefícios, só porque você está envolvido com a obra de Deus. Joyce Meyer disse: Deus nos deu dons e talentos, não para guardarmos para nós mesmos. Deus nos deu dons e talentos, não para guardarmos para nós mesmos, mas para usá-los para o benefício da igreja e da comunidade. Irmão, quais são os dons e os talentos que Deus já te deu e que você ainda não está usando para o reino? Pense um pouco nisso. Algo que você sabe fazer. Algo que você pode somar com a obra de Deus. Uma contribuição de tempo, de serviço que você pode fazer e a sua igreja, ela se tornar mais rápida, mais eficiente, se tornar melhor.
Deus, Ele deu dons e talentos. Mas não é para você guardar para você. Não é para você reter. Não é só para você vir até aqui e falar, poxa, minha igreja tem uma boa palavra, sabe? Mas a sua igreja, ela precisa de você. O reino de Deus, Deus te capacitou, te ungiu, te deu dons, te deu talento, te deu habilidade. Tem alguma, meu irmão, ouça isso, tem algum lugar nesta igreja que só vai ser preenchido quando você estiver lá. Quem está recebendo essa palavra aqui, diga amém. Deus nos deu dons e talentos, não para guardarmos para nós mesmos, mas para usá-los para o benefício da igreja. Quem já reparou que quando acaba o culto, sempre tem um bolinho, um café ali atrás? Deixa eu ver, quem já reparou? Quem já levanta a mão? Quem já comeu? Vocês devem comer, porque quando eu vou lá já não tem mais. Mas hoje eu falei, não, o pessoal hoje o pessoal vai estar desde cedo lá na igreja, no louvor. Liguei para Cristina, por favor, prepara um café para antes do culto, o louvor poder sentar lá na minha sala, e a gente vai tomar um café junto. Não é justo? Agora, eu tenho que ter pessoas, sabe, irmãos? Porque quando eu falei, Lília, eu vou fazer, amor, ela falou, mas como é que você vai fazer? Não, eu vou pedir para alguém fazer. Eu vou fazer a modo de dizer. Eu não vou fazer o bolo, eu não vou fazer o café. Aí sabe para quem que a gente liga, irmão? Para as pessoas que a gente sabe que estão com o coração aberto para servir. E talvez Deus queria que eu ligasse para você. Mas o seu nome não foi soprado ainda por Deus no meu ouvido, sabe por quê? Porque você ainda não está servindo. Talvez você seja a pessoa mais habilidosa para fazer bolo aqui nessa igreja, e não está pegando essa habilidade para o reino de Deus. Olha o avivamento acontecendo na igreja. Talvez você veja necessidades da sua igreja. E sabe, irmãos, talvez você esteja certo. Tá ok? Quando é que nós vamos contar com você? Para suprir essa necessidade. Então Deus te deu dons e talentos, irmãos. Você não pode guardar para você. Você não pode. Sabe, querido, tem que haver temor no nosso coração, porque nós vamos prestar contas a Deus disso. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nossos talentos têm que ser multiplicados. Você pode ter um chamado para pregar para as nações. Sabe como é que você vai começar? Servindo. Servindo. Joyce Meyer também diz que servir na igreja local, olha só que coisa linda, nos conecta com outros crentes. Ah, eu venho aqui, eu não conheço ninguém ainda na igreja. Por que você não começa a servir? Você vai conhecer o pessoal aqui rapidinho. Se envolva com o departamento. Você vai ver que daqui a pouco você já conhece um monte de família aqui na igreja. Servir na igreja local nos conecta com outros crentes. Irmão, ninguém pode viver uma vida cristã sozinha. Nós precisamos desse ambiente. Nós precisamos dessa atmosfera. Nós precisamos de irmãos. Nós precisamos nos conectar com pessoas. Quando você se conecta, quando você serve na igreja, você começa a conhecer o pessoal. Você começa a se enturmar. Tem pessoas, membros da igreja, que estão aqui na igreja, sabia que eles não se relacionam. Sabe por quê? Não conhecem as pessoas. Porque é uma igreja fria? Não, querido, porque você tem que servir em algum lugar. Quem você vai conhecer? Você vai se conectar. Vão saber quem é você, vão saber o seu nome. Você vai ser notado. Você vai ser percebido. Você não vai ser invisível. Hoje não tem muito sentido, porque
os filmes de hoje não são como os filmes da década de 80, mas na década de 80, eu não sei você, mas eu gostava muito de filme de ninja. Quem assistiu filme de ninja aqui? Confessa aí o pecado aí, vamos ver aí. Pode levantar a mão, Jorginho. Ixi. E o grande dragão branco? Mas os filmes de ninja, quem lembra como é que o ninja fazia? Ele tinha, eu não sei o que era aquilo, que ele jogava no chão, levantava uma fumaça e ele desaparecia. Quem lembra disso? Quem lembra? Irmãos, tem membros aqui da igreja que tem a unção do ninja. Eles ficam assim, na hora que eu termino a bênção apostólica, eles jogam assim, pum, desaparece. É os ganham a paz, esse aí é ninja. Não, querido, você precisa se conectar com as pessoas aqui na igreja. Servir na igreja local nos conecta com outros crentes, nos ajuda a construir relacionamentos sólidos, baseados no amor e no apoio mútuo. Todos nós, em algum momento, vamos querer uma igreja para nos apoiar. Se ainda não chegou o seu momento, querido, pode ter certeza, em algum momento você vai precisar dessa igreja para apoiar a sua vida, sua família, algum momento difícil que você estiver passando. Agora, deixa eu avançar um pouquinho, mostrando alguns motivos que as pessoas apresentam para não servir na igreja local. Primeiro motivo, elas alegam falta de tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo para me envolver, eu não tenho tempo. Sabe, amado, eu quero trazer aqui um princípio. Nós falamos sobre dízimos e dízimo do dinheiro, mas e o dízimo do seu tempo? Quando é que você vai começar a dizimar o seu tempo para servir ao Senhor, para se envolver? Eu não estou dizendo para você largar tudo na sua vida, largar o seu emprego, largar tudo que você faz e ficar 24 horas dentro da igreja. Não é disso que eu estou falando. Vocês entendem isso? Digam amém ou não? Amém. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de você pegar uma parte do seu tempo, seja na hora do culto, que, onde os departamentos estão no seu funcionamento, de repente uma vez por mês, ou se você puder, quem sabe até mais, mas vamos colocar aqui, uma vez por mês, você entrar numa escala, você fazer parte de uma escala, de alguma área da vida dessa igreja, participar. Outra coisa que as pessoas alegam, além da falta de tempo, é: ah, pastor, mas eu não me encaixo em nada que a igreja faz. Meu irmão, que é isso? Tem nada que essa igreja faça que você se encaixe? Você pode se encaixar em algum lugar. Sabe, e à medida que você for servindo em algum lugar, se conectando com pessoas, se conectando com essa igreja, e essa conexão for aumentando, sabe que pode ser que existe um projeto, algo que Deus quer que faça, e vai nascer com você, mas se você não fizer nada, a sua voz não vai ser ouvida. Entenda isso, ninguém vai ouvir sugestões de alguém que não quer fazer nada. Então, você deve olhar para aquilo que a sua igreja tem hoje e se encaixar em algum lugar. E crer que daqui a algum tempo, de repente, vai ter o ministério que você sonha ter para esta igreja. Mas comece se envolvendo naquilo que já tem. Comece servindo no que já existe. Uma terceira desculpa que as pessoas dão: pastor, eu não tenho dom para fazer isso. Você não tem o dom? Você tem o amor? Você tem a boa vontade? Já é o suficiente. A gente já começa a fazer alguma coisa com isso. Se você ama a sua igreja, você quer ver a sua igreja. Quantos de vocês querem ver a Igreja Batista Ebenezer crescendo, esse prédio aqui enchendo? A gente tem que construir um prédio maior. Quem quer ver isso aqui acontecer? Ok? Agora, como é que nós vamos fazer isso se você não se envolver? Quarto motivo por que pessoas não trabalham, não se envolvem no serviço da igreja local, por causa de experiências passadas que foram negativas. Talvez você veja de outra igreja,
Eu já ouvi isso, irmão falar, pastor, eu estou muito machucado, muito machucada. Agora eu quero um tempo só no banco, sentando e recebendo. Sabe, irmãos, é bom sentar e receber. Mas sabe, você vai ser curado, vai ser curada à medida em que você também serve. Servir também vai curar você. Servir vai te curar. Você não pode pegar experiências passadas e deixar o diabo usar isso para parar o plano de Deus na sua vida. Uma outra razão que as pessoas apresentam para não estar servindo nas suas igrejas, na igreja local, falta de reconhecimento. O pastor não me vê, o pastor não me valoriza, o líder do departamento deu oportunidade para... Meu irmão, deixa eu lhe dizer, sirva com amor, sirva a Deus, sirva ao Senhor e Deus vai te recompensar. Uma outra razão as pessoas dizem, eu não quero ter problema, pastor. Esse negócio de servir na igreja dá muito problema. Então eu não gosto de problemas, eu sou uma pessoa difícil. Quando eu tenho que falar, eu falo, eu não penso no que eu falo. Elas não querem ter problema. Irmão, apresente-me no planeta Terra alguma coisa que a gente possa fazer envolvendo ser humano que não vai ter problema. Me apresente alguma coisa no planeta Terra que a gente possa fazer envolvendo seres humanos e que não vai ter problema. Então você vai ter que sair do planeta Terra. Nós podemos orar para Deus te promover para o céu logo. Que é lá com os anjos que já estão lá, você não vai ter nenhum problema lá. Então, não deixe de abusar essas coisas. Sabe, pode ser que aconteça sim, problema. Acontece, gente. De vez em quando tem uns BOzinhos, de vez em quando tem uns incêndios que a gente tem que apagar, uns BO para resolver, mas a gente resolve, a gente apaga o incêndio, e a igreja continua, e a obra continua, e a gente não vai parar. E é assim. Outro motivo que as pessoas apresentam para não servir na igreja é porque elas não se veem como parte. Elas não se veem como parte. Irmãos, deixa eu lhe dizer, você é participante daquilo que Deus está fazendo na Igreja Batista Ebenezer. Deixa eu lhe dizer algo, até as coisas que você olha nesta igreja e que você acha que tem que mudar, que não está bom, sabe por que não está bom? Sabe por que ainda tem que mudar? Porque você não está lá. Talvez se você estivesse lá, eu já tinha resolvido isso. Tem alguém aqui hoje? Uma outra razão por que pessoas não servem na igreja local. Não querem assumir o compromisso e a responsabilidade. Pastor, eu quero fazer, mas eu não posso chegar 4 horas da tarde no domingo na igreja. Pessoas não servem simplesmente porque não querem ter o compromisso. Não querem ter a responsabilidade. Não querem ser escalados. Não querem que o líder cobre. Não querem ter que chegar 1, 2 horas antes do culto para preparar tudo. Porque, irmão, isso é compromisso. Isso é responsabilidade. Diga amém. Irmão, alguém chegou cedo hoje para você estar aqui. Hoje eu cheguei, entrei na minha sala lá, minha sala já estava ar-condicionado ligado, a mesa, meu irmão, com bolo, com suco, com café, com todo o lanche lá pra gente. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo, você sabia que aquele lanche não surgiu do chão? Alguém chegou mais cedo do que eu, para entrar na minha sala e preparar. Alguém chegou mais cedo para conferir se estava tudo certo com o banheiro. Tem pessoas que estão pagando preço para que isso aqui esteja acontecendo. Departamento infantil, os irmãos chegaram cedo para preparar as salas, para orar, ligar o ar-condicionado, para recepcionar os seus filhos.
Por que pessoas não servem na igreja local? Elas não querem ter o compromisso, a responsabilidade, porque elas dizem que não tem tempo para se envolver com a obra. Elas também, por uma outra razão, amados, sabe por quê, amados? Talvez você não goste disso, mas eu tenho que dizer. Porque as coisas de Deus não é prioridade para você. E sabe, a igreja local faz parte daquilo que são as coisas de Deus na sua vida. Faz parte. Como é que Deus é prioridade para você e você não prioriza aquilo que é prioridade para Deus, que é a obra dele? E repetindo, para você não ter oportunidade de distorcer minhas palavras, eu não estou dizendo que agora você vai ficar 24 horas disponível para a sua igreja. Eu não estou falando disso. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Mas eu estou dizendo de você servir, entregar uma parte do seu tempo, de você se envolver, de você quebrar essas barreiras, assumir o compromisso, assumir a responsabilidade. E uma outra razão pela qual as pessoas não servem é porque elas estão desmotivadas espiritualmente. Elas estão espiritualmente desanimadas. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. Sabe por que você está desanimado? Justamente porque você não está servindo. Servir, ouça isso, recebe essa palavra. Servir na sua igreja local vai avivar você. Vai avivar você. Você vai ter compromisso, você vai estar mais presente nos cultos. Vai estar mais tempo exposto a essa atmosfera. Agora vamos lá. Quem está recebendo algo aqui hoje? Ouça isso, você tem um papel de vital importância na construção e na edificação da sua igreja. Cada um de vocês, homem e mulher, crianças, adolescentes, jovens, todos têm a sua parcela de participação. Todos podem somar, todos podem pegar. Olha só o que diz Romanos, abra lá comigo, Romanos capítulo 12, versículo 6, eu quero ler com você, Romanos 12, do versículo 6 ao versículo 8, que diz: de modo que temos diferentes dons. Nós temos diferentes dons. Diga bem forte, nós temos. Diga forte, nós temos diferentes dons. Irmão, talvez você tenha algo que ninguém na Igreja Batista Ebenezer vai conseguir fazer como você faz. Ninguém. Nós temos, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então existe uma graça de Deus sobre você. Isso vai afetar a sua vida. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Versículo 7. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, né? Tem irmãos que eles, meu Pai do céu, que são encorajadores. Eles têm uma palavra, eles têm um abraço diferente, eles têm um sorriso diferente, eles têm um negócio diferente neles. Tem irmãos que têm uma habilidade para áreas específicas aqui na vida da igreja. Eles fazem com graça, com favor, há um poder, há uma graça. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. Quando você nasceu de novo, o Deus, o seu Pai Celestial, depositou uma graça na sua vida para essa obra. Você não pode se isentar disso. Você não pode dizer, não, eu não quero por isso, porque eu não tenho tempo, porque eu já me envolvi na igreja um dia, fiquei chateado. Meu irmão, esqueça isso. É um novo tempo, é uma nova estação, é Deus querendo fazer coisas na sua vida. Versículo 8, ou quem encoraja, use o dom para isso. Então existem departamento, ministério, se você for um encorajador, uma encorajadora, a gente precisa de você.
O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. Quem usa de misericórdia. Então veja, coisas diferentes. Coisas diferentes. Ele fala sobre encorajar, sobre contribuir, sobre ser generoso, sobre liderar, sobre usar de misericórdia. O que são isso? São graças, unções que Deus distribui no corpo de Cristo. Então todos podem servir. Diga bem forte isso, todos podem servir. Todos podem servir. Não, mais forte, diga, todos podem servir. Diga forte, eu posso servir. Eu posso servir. Então Deus capacitou você com dons e habilidades que precisam ser usados no reino de Deus e no dia a dia da sua igreja. Você tem dons, você tem habilidades, tem alguma coisa, meu irmão, que Deus deu para você, que ainda não está sendo usado no corpo de Cristo. Não está sendo usado para servir, não está sendo usado para abençoar. Sua vida cristã, pegue isso, sua vida cristã não estará completa se você não se envolver ativamente com o serviço na sua igreja local. Tem irmãos que estão aqui, que um dia serviram. Por algum motivo, pararam. Eis que vos digo, varão, está na hora de voltar. Ah, pastor, eu estou dando um tempo. Ok, já deu tempo, já encerrou o tempo, hora de voltar, vamos embora. Chega de dar tempo, gente, isso aqui não é namoro de adolescente, não, dá tempo e volta, dá tempo e volta, dá tempo e volta. Sua vida cristã não estará completa. Vai ficar faltando algo, meu irmão. Se você não se envolver ativamente no serviço da sua igreja local, olha, ouça isso, acredite nisso, tem coisas na sua vida que só vão andar quando você decidir se envolver com o serviço na igreja local. Tem coisas na sua vida que só vão começar a pegar velocidade, só vão começar a andar o dia que você decidir. Agora, deixa eu falar um pouco também, nós devemos servir, porque foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus é o nosso Senhor. Olha só o que diz Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. O versículo 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Irmão, sabe por que pessoas não servem na igreja? Porque às vezes lá fora, na vida social, na vida profissional, eles têm uma posição muito grande. Eles têm uma posição de muita gente debaixo da palavra da autoridade. Lá fora é uma pessoa que se destaca na sua vida. E aí eles não querem fazer um serviço subalterno na igreja. Deixa eu lhe dizer, ninguém pode ser tão grande lá fora que não possa ter um coração para servir aqui dentro. Não importa quem você é, como as pessoas se referem a você lá fora, aqui dentro você é servo, aqui dentro você está para servir, aqui dentro você é ovelha. Jesus, que era próprio Deus, se esvaziou, não veio para ser servido, mas para servir. Será que eu e você, nós somos maiores que Jesus? Será que alguém aqui pode levantar e bater no peito, eu sou maior que Jesus? Eu acredito que não. Então, se Jesus serviu, meu irmão, você também pode servir. Você pode servir num estacionamento, você pode servir numa recepção, você pode servir numa introdução, você pode servir na área da limpeza da igreja, você pode servir. Você não é tão grande assim.
Jesus, ele veio para dar o exemplo. Evangelho de João, capítulo 13, olha só, ali Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, e no versículo 14 e 15, ele diz assim: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés. E sabe, amados, aqui necessariamente não é algo literal, agora nós vamos ir lavando o pé um do outro, não é isso. Mas as pessoas que estão te servindo hoje nesse culto, elas estão lavando seus pés. As pessoas que estão trabalhando nas funções da igreja, elas estão lavando seus pés. E você vai lavar os pés das pessoas quando? Quando vai chegar o seu dia, a sua hora? Não, pastor, eu estou esperando Deus falar comigo. Então peraí, eu vou mudar agora aqui. Eis que vos digo. Tem que mudar a voz, tem que fazer jeito espiritual para ver se as pessoas entendem. Deus está falando com você através dessa pregação. Talvez você orou algo, pedindo a Deus: Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Então Deus está mostrando: se você se envolver com a minha obra, eu vou me envolver com as suas coisas. Jesus ele fala: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés um dos outros. Versículo 15: pois eu vos dei exemplo. Agora ouça isso, reflita, não responda. Preste atenção nessa parte, não responda. Se Jesus deixou o exemplo, a minha pergunta é para nós aqui nessa noite: você está seguindo o exemplo dele? Você está lavando os pés das pessoas através do serviço? Ele fala: pois eu vos dei o exemplo para que façais também, façais também, façais também, façais também. Não exclui você, inclui você. Você está incluído aqui. Eu estou incluído, você está incluído. Agora, sabe, irmãos, para servir, ouça isso. Você servir, sabe o que tem que ter? Humildade. Você tem que ter um coração para se dispor, para cansar, para se envolver, para dar o seu tempo. Para você, amado, começar na sua mente: eu vou parar de dar desculpa. Eu vou vencer as desculpas que eu tenho dado. Eu vou me envolver, eu vou servir. Há uma grande obra de Deus acontecendo nesse lugar, nessa cidade, meu irmão. Você tem que dar a sua contribuição. A sua contribuição de tempo, a sua contribuição de serviço. Isso vai trazer crescimento espiritual. Áreas da sua vida vão ser alavancadas, vão andar por causa disso. Você não pode ser tão grande. Você não pode ter uma posição tão elevada que você não possa servir na igreja local. Servir é uma expressão de amor. Servir na igreja local não é apenas uma tarefa, mas uma oportunidade de você demonstrar o seu amor por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem ama a Deus, diga amém. Amém. Então você tem que demonstrar isso, servindo a Deus na igreja local. Nosso amor por Deus não pode ser de palavras, só saindo da nossa boca. Tem que ter ação, meu irmão, tem que ter envolvimento com aquilo que Deus está envolvido. Deixa eu dizer algo para você: o projeto de Deus na terra passa pela igreja. Passa pela igreja. Servir na igreja local não é apenas uma tarefa. Irmãos, deixa eu lhe dizer, olhem para mim aqui, ouçam. Os irmãos que servem aqui na igreja, eles não servem só por, não pense você que os que servem aqui na igreja é porque tem tempo. Não pense você que eles servem porque eles ficaram o dia todo em casa dormindo e estão descansados para estar aqui.
Não pense vocês que eles não têm correria da vida, do dia a dia, como todos têm. Vários deles moram longe. Mas sabe, amados, quando você entende essa revelação, essa importância de você se envolver sua família, envolver seus filhos com o serviço na obra de Deus, isso vai trazer uma explosão de Deus na sua vida, na sua casa, vai ser algo poderoso, aquilo que já está bom vai ser melhor ainda. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, o versículo 13. Olha só o que diz ali. Gálatas 5:13 diz assim: irmãos, fosse chamado à liberdade. Deixa eu dizer algo. Pastor, mas eu não quero servir. Tá ok, meu irmão. Deixa eu lhe dizer, ouçam todos aqui. Eu sou responsável por aquilo que Deus me manda pregar. Depois que eu preguei, você é responsável por como você vai, com o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. Eu não sou responsável pela forma como você responde a palavra de Deus. Deus não vai me cobrar no dia da prestação de contas se você respondeu positivamente ou não a palavra dele. Ele vai me perguntar: Vitor, você pregou o que eu mandei você pregar? Essa é a minha responsabilidade. Você é livre. Você quer ouvir a palavra e no teu coração você racionalizar e dar desculpas. Aí você pode, pastor, o senhor sabe como é que é, né? E tal. Você foi chamado à liberdade. Agora o que a Bíblia diz? Não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes. Então ele tá dizendo, o que é pretexto para a carne? Ele vai responder: sede servos uns dos outros pelo amor. Então não servir, você está arrumando pretexto para a carne, para você desobedecer a Deus. Você é livre? É. Eu vou te obrigar? De jeito nenhum. Nem quero. Nem se eu pudesse eu não ia querer. Eu não sou senhor sobre a sua, eu sou seu pastor. Eu recebo de Deus, Deus coloca a palavra no coração, eu venho aqui e prego para você. Você é livre para obedecer a Deus ou não. Agora, não use dessa liberdade. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Não use dessa liberdade como pretexto para a sua carne. Quem está entendendo a seriedade disso aqui? E ele termina falando assim, sede servos. É para servir. Então, a carne, ela rejeita essa palavra. A carne, ela quer dizer que não tem tempo, que não se encaixa em nada, que não tem dom, que já me envolvi e não foi bom. Não tem reconhecimento, eu não quero ter problema, e essas desculpas. Agora, quando você cede a inclinação do Espírito, o que você vai fazer? Você vai servir os outros com amor, você vai servir a sua igreja com local com amor, sabe, cara, isso tem que ser a nossa motivação, gente. Por que a gente quer pessoas para servir? Porque através de servir, o amor de Deus vai alcançar pessoas. Você tem que aprender a amar gente. Por que esse ministério de louvor está hoje aqui desde as 4 horas da tarde? Porque eles amam. Por que irmãos chegam cedo? Porque eles não têm nada para fazer em casa. Não tem família, não tem filhos. Você acha que é isso? Não, gente, não é não. Sabe por quê, amado? Porque eles amam servir, amam essa obra, amam essa visão. Então nós devemos analisar, sabe, amado, permita
que essa palavra faça uma análise profunda no teu coração hoje aqui. Eu quero pedir algo a você, que você corrija seu coração aqui nessa noite. Você corrija o seu coração. Sabe, amado, tem coisas de Deus chegando para esta igreja. Eu vou repetir isso. Tem coisas de Deus chegando para esta igreja. Deus não nos deu esse lugar tão grande por nada. Deus tem uma obra grande para nós. Mas não são poucos que devem se envolver com isso. Eu quero te encorajar. Você pode ficar em pé. Coloca para mim, Nayara, na versão ARA. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Muda a versão, coloca primeiro na versão nessa, a revista atualizada. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Olha só, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo... Olha só leia toda a igreja, bem o mais forte que você puder. Só a primeira palavra da primeira frase. 1, 2, 3 e já. Dispõe. Mais forte, vai. Dispõe. Sabe qual é a palavra de Deus para mim, para você nessa noite? É dispõe-te. Se coloque à disposição. Olha aí para 3 irmãos, seja profeta agora. Fala assim, irmão, dispõe-te, irmão. Vamos. Mas animado, gente, aí com esse dispõe-te aí, ninguém vai querer. Olha para alguém e fala, dispõe-te, meu filho. Oh, xaramanai. Dispõe-te, meu irmão. Ei, irmão, irmã, você é membro da Igreja Batista Ebenezer. Ei, ouça o seu pastor, é uma palavra de Deus para a tua vida, dispõe-te. Dispõe-te. Aí ele fala assim, desce a casa do oleiro. Sabe por quê? Porque para servir você tem que descer. Para servir você tem que descer, meu irmão. Você tem que ser humilde. Você servir numa área da vida da sua igreja. Talvez você seja uma pessoa extremamente certificada, estudada. E aqui na igreja você vai ter que fazer algo que não precisa nem do ensino primário. Dispõe-te, desce a casa do oleiro. Deus vai te moldar. Deus vai te moldar. E quando você se dispõe para servir ao Senhor, e você desce, você assume, o que quer descer? É assumir a posição de servo. É você falar assim, pastor, eu sou servo. Sabe, por exemplo, eu vejo aqui, vou dar coisa boa, a gente fala, dá o nome, o dia, a hora. Às vezes eu vejo quando vem ministro de fora, gente que quer servir, que quer fazer. Mas desde o início, o irmão Carlos, que é um líder aqui na igreja, todo domingo, toda terça-feira, ele vem, ele pega a minha Bíblia, fica aqui no púlpito, ele fica com a chave do carro, ele vai até na Lília, Lília, você quer que eu guarde o seu violão? Ele pega o violão da Lília, ele leva até lá. Quando eu e Lília chegamos de carro, ele vai lá no carro nos atender. Pastor, o senhor já precisa de alguma coisa? Lília, você precisa de alguma coisa, Lília? Sabe o que é isso, irmãos? Tem que ter um coração humilde para servir. Se você só quer servir quando tem ministro de fora, então você não quer servir, você quer aparecer. Não quer servir. Não é só ele, tem outros irmãos que servem aqui na igreja. Que servem com coração. Que servem. Sabe, vocês que estão aqui e os seus filhos estão lá em cima, no departamento infantil, honre a vida desses irmãos e irmãs que dão 2 horas deles, 2 horas do domingo deles, é para servir a sua família. É para servir a sua casa.
Alguns de vocês não conseguiriam estar no culto agora se seus filhos estivessem aqui com você. Você já pelo menos agradeceu? Eles são ministros, você já deu uma oferta pessoal para eles? Porque às vezes eu percebo só quer dar oferta para ministro famoso. E para os ministros anônimos que servem você no dia a dia dessa igreja.